de Gramado e arrebatou todos os prêmios. Ganhou tanto o prêmio da crítica, quanto os prêmios do júri oficial de melhor filme, de melhor diretor, melhor fotografia. E o Guilherme de Almeida Prado foi seguindo essa proposta de cinema, essa proposta muito autoral de cinema, essas meditações sobre os limites entre a realidade e a ficção, onde termina a vida e começa o cinema, a realidade e a fantasia. E aí se seguiram vários filmes, como Perfume de Gardenia, em que a Cristiane Torlone interpreta uma personagem que se torna musa da pornochanchada, né, estrela da pornochanchada. Depois veio Hora Mágica, que é uma espécie de filme irmão do A Dama de Cine Xangai, né, que traz o contexto das radionovelas, do cinema mudo, das dublagens dos filmes também. E em 2007 ele lançou no Festival do Rio Onde Andará Dulce Veiga, que é um projeto antigo que ele tinha com o Caio Fernando Abreu, mas que em 2007 ganhou a luz, né? E hoje nós vamos discutir o A Dama do Cine Xangai, que é esse filme em que o Antônio Fagundes interpreta um corretor de imóveis que vai ao cinema numa noite quente e úmida, e enquanto ele assiste o filme ali para se distrair, ele encontra uma mulher que é muito parecida com a atriz daquele filme. E essa premissa, esse encontro, é uma desculpa para a gente entrar nesse jogo, o personagem entrar nesse jogo e a gente, enquanto espectador, entrar nesse jogo do cinema, se deixar manipular conscientemente em todas as tramas de intrigas, de surpresas e tudo mais. Eu vou mediar esse debate hoje com a professora e pesquisadora Guilherme Ramos, a quem eu vou passar a palavra agora para a gente falar um pouquinho mais do filme. E aí, gente, boa noite. Eu repito um pouco as palavras aqui do Rafael, querido. Realmente é um prazer enorme, uma honra ter aqui o Guilherme de Almeida Prado com a gente. Na verdade, o Rafael vai participar aqui do debate, ele não vai mediar nada, vai participar junto com a gente, porque foi ele que fez questão de trazer esse filme, falou, Guilmar, nós temos que trazer o Guilherme. Eu falei, vamos trazer o Guilherme. E eu sou de São Paulo, sou paulista, e assim, eu vivi bem nos anos 80, e lembro bem desse filme, quando estreou esse filme, e dessa trilogia do neon realismo, né? O Cidade Oculta e o Anjos da Noite. Lembro bem, assim, o que foi também, assim, a crítica que esse filme suscitou na época, tinha uma crítica negativa também, né? Era um cinema diferente, o neorrealismo, que não trazia uma questão social, como alguns outros filmes traziam, né? Nessa época também tinha os filmes, tinha o pessoal da Vila Madalena, né, Guilherme? Tinha o Luiz Raulino, assim, Chico Botelho, né, que fez o Cidade Oculta, mas tinha um pessoal que trazia também, que queria também fazer um filme que falasse da abertura política que estava havendo no país, né, e que trabalhasse não com neon-realismo, mas com uma espécie de realismo mesmo, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho, assim, antes da gente falar do filme mais especificamente, eu também li a sua biografia, algumas coisas que eu não sabia, né? Na verdade, a sua biografia é super interessante, porque ela se parece muito com a do Rogério Sganzella, se parece muito com a do Jairo Ferreira, se parece muito com muita gente de uma outra geração, que não é sua, você é muito mais jovem, né? Mas com a geração que frequentou a Boca do Lixo e que realizou o cinema marginal. E é assim, muito interessante também a gente trazer para falar da linguagem do seu filme, né? Trazer um pouco essa comparação, porque, por exemplo, o Rogério Sganzella era apaixonado pelo Orson Welles, né? E no Bandido da Luz Vermelha ele também trabalha com o universo do filme noir, ele também traz, né, o universo desses filmes hollywoodianos que estavam sendo revistos de uma outra maneira, né? E a novela vaga já estava fazendo isso e tudo, mas assim era de uma outra forma, né? Eles traziam isso de uma forma crítica, como você também traz de uma forma crítica, né? Mas assim muito mais fragmentada, talvez, muito mais na forma colagem, né? E você constrói um outro universo, mas assim você é tão cinéfilo quanto e você se relaciona de uma forma crítica de maneira tão forte quanto, né? Você chega a contar que você
quase foi crítico do Estado de São Paulo, que o Rogério Sganzella também passou pelo Estado de São Paulo, o Jairo Ferreira passou pelo Estado de São Paulo, né? Quer dizer, a cinefilia nessa época também significava escrever sobre cinema, né? De uma maneira sábia mesmo, né? Saber sobre cinema, quer dizer, quando você está trazendo o universo desses diretores americanos, do filme noir e tudo, você está conhecendo a fundo isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre essa sua cinefilia e, assim, como você, que veio do interior de São Paulo, de uma cidade fazenda ali a 35 quilômetros de Ribeirão Preto, né? Como você chegou na Boca do Lixo, né? Os seus primeiros filmes, quer dizer, você adentra esse universo da porno chanchada, eu acho que na sua época já era mais porno chanchada do que era no início dos anos 60, né? Que esse pessoal também frequentava a Boca do Lixo, tinha admiração por esses produtores, exatamente porque eles não tinham esse compromisso em fazer um cinema político, né? Eles se sentiam mais livres, podiam fazer um tipo de cinema que eles quisessem e que pudesse chegar no público, que trouxesse a beleza feminina, a sexualidade, aquelas coisas todas. Agora, você faz esse mesmo trajeto numa outra época. Então, queria te perguntar, assim, se você também frequentou aquela famosa escola de cinema São Luís, de onde vieram todos esses. Por incrível que pareça, Guilherme, há 2 semanas atrás, a gente trouxe aqui a Ana Carolina, né? E a gente passou o Descobrimento do Brasil, né? Um filme que ela fez em 2012, né? E a Ana Carolina, eu não sabia esse aspecto biográfico, ela também é mais velha que você, é uma outra geração, né? E ela também passou pela Boca do Lixo. Ela também fez alguns documentários, Indústria, né? Ela fez alguns documentários ali, até fazer o Getúlio Vargas, também com esse viés crítico até, que você falou o apito da panela de pressão, né? O seu primo, né? Que tinha essa coisa meio experimental, né? Que era político, mas também tinha uma experimentação, né? Então, assim, como foi essa passagem, né? De um rapaz de boa família, do interior de São Paulo, né, que vem para São Paulo estudar engenharia. Você disse, porra, eu quase fiz ECA, mas teve um primo que largou no meio, pegou super mal, e aí eu fui fazer engenharia mesmo. Né? Você, bom rapaz, foi lá cumprir a função. Fez engenharia, mas, ao mesmo tempo ali, saindo da faculdade, não sei, você fazia o mesmo trajeto que esses diretores tinham feito há 15 a 20 anos atrás, né? Que é sair ali pela Avenida Paulista, descer e ir naquela região que parece que continuou sendo fascinante, né? Nos anos 70, 80, essa região, né? Desses produtores que realizavam um filme de verdade, que tinham uma experiência enorme, devia ser fascinante para quem está começando a fazer cinema, né? E cheio de mulheres bonitas e tentadoras e tudo. Então, não sei se você quiser, se for interessante para você, falar um pouco assim como se deu essa passagem, né, do estudante de engenharia, né, do interior de São Paulo para o cinema e para um filme pornô, de certa forma. Você foi assistente de um filme, eu não sei o nome, que era com esse universo pornô, né, e você estava rodeado desse universo, né, quando você começou a fazer cinema e se apaixonou, né, irreversivelmente pelo cinema. Você mesmo fala que é como uma religião, né, mesmo, sinceramente, né, não é da boca para fora, né, o cinema é uma religião. Então, assim, se você quiser comentar alguma coisa... É uma história super longa para contar, mas, na realidade, em resumo, a Boca foi no lugar que abriu a porta para mim. Não foi exatamente uma opção, foi exatamente uma falta de opção, porque eu já tinha procurado fazer cinema de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar, entendeu? E por uma série de circunstância, eu acabei conhecendo um fotógrafo da Boca que abriu o caminho lá para mim, entendeu? A gente estava falando antes de começar do Beto, meu primo. Sim. O primo que largou a ECA foi o Beto. Ele fazia ECA.
Ele fazia ECA, e ele que fez o apito da panela de pressão, e quem fotografou o apito da panela de pressão era um amigo meu que fez engenharia também junto comigo, que a gente foi tentar, e aí a gente acabou fazendo um curta-metragem que ele não quis fotografar e chamou um fotógrafo da Boca. A partir de conhecer o Cláudio Portioli, que era um fotógrafo da Boca, eu consegui trabalhar nas produções da Boca. No fundo, assim, eu estou resumindo muito, foi uma longa história, mas eu já tinha vindo para São Paulo com vontade de fazer cinema, mas justamente porque na minha família isso tinha uma visão muito negativa, e meu pai era um cara muito objetivo, e ele falou, se você quiser fazer cinema, você faça por sua conta. Se você quiser fazer engenharia, eu pago. Então, eu achei que era melhor vir para São Paulo para fazer engenharia do que para fazer cinema, mas eu queria já fazer cinema, já desde esse coisa. Você está falando dessas coincidências com o Sganzella. É verdade. A filmagem que eu vi na minha vida, antes mesmo de eu ter descoberto o cinema, foi antes, assim, foi nas vésperas, digamos, de eu descobrir o cinema, foi uma filmagem da Mulher de Todos em Itanhaém. Eu vi isso. Você estava com a sua família Eu tava e, de repente, você vê uma filmagem que coisa louca. Na frente do hotel, e foi a primeira filmagem, no momento que eu nem tinha descoberto exatamente o cinema. Novamente, que depois eu fui atrás para assistir o filme, era proibido para 18 anos, aquelas coisas. Mas não resta dúvida que teve realmente uma influência grande, tanto o Bandidão dos Vermelhos eu fui assistir uns tempos depois, na realidade eu fui assistir o Bandido já quando eu já estava em São Paulo. Você viu A Mulher de Todos antes do Bandido? Antes do Bandido. Olha, isso é único. Passou em Ribeirão, porque passou em Ribeirão e eu consegui entrar porque era proibido para 18 anos. Mas, obviamente, que eu gostei muito, tanto do Bandido quanto da Mulher de Todos, mas foram filmes que realmente me marcaram nesse começo do cinema, né? Assim, então, teve isso. Mas, então, não foi exatamente uma opção, mas assim, eu já estava em São Paulo durante toda a época da engenharia, eu fui fazer Super 8 para tentar entrar no cinema, eu fui procurar fazer cursos, eu fui procurar um monte de coisas para tentar entrar na turma de cinema. E a única turma realmente que me aceitou foi a Boca. Então, e que já tinha uma tradição com o pessoal jovem de cinema desde os anos 60, né? A Boca não estranhava quando chegava gente jovem querendo fazer filme. Não, e estou dizendo, e realmente, foi um período muito feliz, foi um período rápido, mas muito feliz para mim, e que eu acho que eu aprendi muita coisa, enfim, era mão na massa, entendeu? Então, eu acho que isso me ajuda até hoje Sim, eu acho que isso mudou, deve ter mudado, eu não sei, é difícil até da gente saber como, mas eu acho que isso foi importante para mim. A Flor do Desejo você fez na Boca, Guilherme? Eu ainda fiz com um fotógrafo que era da Boca, com equipe que era da Boca. As mulheres, atrizes que frequentavam a Boca? Não, as atrizes, nem todo o elenco. Tem uma metade eram atores da Boca, uma metade já eram atores um pouco mais, vamos dizer, que não eram da Boca. Porque já era uma tentativa minha de sair daquele universo, daquele cinema, entendeu? Mas ainda é um filme que foi, estou dizendo, o fotógrafo, a equipe e a estrutura de produção foi muito parecida com o que eu fazia na Boca, só que com uma história menos naquele momento, porque ali também eu também fiz o Flor Desejo no momento que a própria Boca estava sofrendo uma mudança muito grande, né? Foi quando ela começou a fazer filmes mais relacionados realmente com a porno chanchada? Exatamente, quando acabou a censura. Quando acabou a censura, houve uma invasão de filme estrangeiro pornográfico e a Boca tentou competir. Como sempre acontece, a gente perde. Então, quando é o cinema estrangeiro. Mas o filme já foi feito nesse momento, nessa passagem, digamos assim. Foi em 84, né?
Eu fiz em 83, 84 que eu filmei, mas, por exemplo, desde 81, na realidade, quando eu fiz as taras, a questão já estava começando a aparecer, né? Mas aí a Dama do Cine Xangai, você muda um pouco de rumo, assim, o que te fez entrar, porque a Dama do Cine Xangai, o Rafael pode comentar também, né? Ela tem um enredo bastante complexo, né? Assim, como a história e as citações, o que faz você entrar nesse universo da Dama do Cine Xangai? É engraçado, porque A Dama do Sim Xangai foi um roteiro que eu escrevi porque eu estava tão deprimido por causa do total fracasso do Flor do Desejo que eu resolvi escrever um roteiro que não fosse ser filmado. Ah, é? Eu imaginei que ele fosse ser filmado, porque ele era tão absurdo, eu achava que ele nunca seria filmado. Aí eu entrei num... Assim, estou tentando resumir a história. O Flor do Desejo tinha ganho um concurso da Embrafilme para ser produzido. E por razões de puro preconceito da Embrafilme, com o meu passado na boca do lixo, ele não foi produzido. Você acha que foi isso mesmo, Guilherme? Não, foi isso. Coisa horrível. Veio direto do diretor da Embrafilme. Falou, você tem que fazer curtas. Mas eu já fiz um longa, ou fez 1 milhão de espectadores. Eu vou voltar para o curta, porque o curta significava um passo atrás nessa época. Mas se você entrar com um projeto de curta, passa. Mas o longa não passa. E eu fiquei muito chateado e acabei fazendo o Flor do Desejo sem a ajuda da Embrafilme, que não foi uma boa ideia, porque era um filme que precisava de um pouco mais de recurso, e eu filmei com pouco recurso. Então, eu sinto que o filme ficou muito capenga em relação ao que era o projeto inicial, compreende? Mas aí a Embrafilme percebeu o erro e falou para mim, não, o seu próximo projeto será melhor considerado. Eles apoiaram, então. E eu tinha escrito esse roteiro sem muito pensar se ele ia ser filmado ou não. E aí eu resolvi entrar na Embrafilme para eles dizerem que não filmariam esse roteiro, mas que me dariam dinheiro para me desenvolver um outro projeto que eu tinha. Aí eu tive um pouco de sorte. Você sabe que cinema, uma sorte às vezes acontece. Eu não sei quem que leu o meu roteiro na Embrafilme que adorou o roteiro. Gostaram? Mesmo... inclusive era anônimo. Eu não sei quem é a pessoa, porque o parecer era anônimo. Mas eu li o parecer, eles me mandaram o parecer anônimo. Parecia, eu não seria capaz de elogiar meu filme tanto quanto esse. O cara foi... E anônimo ainda, né? Perfeito. Não, e deu nota 10. Foi o único roteiro que tinha tido nota 10. Então, a Embrafilme falou, a gente tem que produzir. Eles não gostavam da ideia, mas eles achavam que não podiam. Um cara tinha dado nota 10, o filme tinha que ser feito. Então, foi aí que eu caí na real, de que eu ia fazer o filme. Mas, realmente, eu tinha escrito esse roteiro muito deprimido, assim, numa de escrever alguma coisa que eu estava com vontade de escrever. Sei. E essa relação com esse novo tipo de cinema que vinha sendo feito, o Coppola tinha feito um filme assim, nesse esquema, mas já influenciado pela chegada do vídeo, esse neon-realismo. Estava acontecendo. Estava acontecendo, você também entrou nesse contexto. Com certeza. A partir disso, eu gostava desse tipo de filme, eu assistia muito filme antigo, e me parecia uma coisa que eu sabia fazer, fácil, assim, escrevi de forma assim bastante despretensiosa, no sentido assim de que era uma coisa que eu gostava, que eu gostaria de fazer, compreende? Aí realmente depois que eu fui ver o filme que eu ia fazer, aí que eu voltei e comecei a me inteirar de que aquilo ia ser real, né? Mas foi um pouco assim, não foi uma coisa assim.
Eu acho que a gente nunca escreve um roteiro e diz agora vou fazer um roteiro. Eu não sei te explicar. Você escreve aquele roteiro que você sente vontade de escrever. E, eventualmente, as pessoas gostam e outras vezes não. E os atores foram surgindo ou você já pensou? A Maitê Proença tinha feito poucos filmes ainda. Ela estava com Antunes Filho, fazendo teatro. A Embrafilme, por exemplo, detestava a Maitê. Detestava a Maitê. Eu cheguei a convidar outros atores antes. E alguns que a Embrafilme queria e que eu não queria. E aí eu resolvi insistir na ideia da Maitê. Aí depois que eu consegui o Fagundes, eu convenci eles que... Porque eles achavam que a Maitê não segurava. Que ela era nova, eu lembro que ela era conhecida pelo Antunes Filho, ela tinha feito peças de teatro. Mas a Embrafilme, me lembro que ela não gostava da ideia. Mas assim, mas não é que me impuseram, mas tentaram dizer, você não dá para ser tal, assim, né? Entendeu? Mas aí quando eu falei, uma vez eles falaram, mas você vai usar mesmo a Maitê? Eu falei, sim, eu vou usar mesmo a Maitê. E essa relação, Guilherme, com o filme do Orson Welles, que aí, assim, pelo nome, é uma paródia mesmo, né? Mas o roteiro é engraçado. O roteiro não foi... Você não lembrou do filme? Foi depois. O nome foi bem depois. Assim, na realidade, estou dizendo, inclusive, eu acho que o nome já foi... Eu não me lembro se foi antes ou depois da Embrafilme, agora eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu precisava arrumar um nome para o cinema. E não me lembro por que cargas d'água, eu resolvi que ia chamar Cine Xangai. Aí um dia me veio e falei, então é a dama do Cine Xangai. E você já era fissurado por Orson Welles, a coisa aconteceu naturalmente também. Naturalmente, mas foi um pouco assim. Não foi, as coisas nem sempre a gente pensa a priori naquilo que a gente vai fazer. Às vezes tem coisas que acontecem... Eu brinco, às vezes o filme resolve que quer daquele jeito. E pelo que você está falando, que a gente não conhecia, né, ele teve uma trajetória, assim, antes de ser realizado, muito feliz. Né? Você escreveu um roteiro apostando zero, dizendo, eu vou fazer um roteiro bem livre, porque eu sei que não vai ser aprovado, e esse roteiro é super elogiado, é aprovado literalmente. Não, foi uma surpresa. Foi uma felicidade, né? Foi uma surpresa, entendeu? Foi realmente uma surpresa quando foi selecionado e eles falaram que tudo bem e já não era mais nem a mesma diretoria da Embrafilme, porque eu estava muito temeroso, porque nesse meio tempo aquele diretor que tinha dito que tinha que fazer curta e que depois disse que tinha sido considerado, já não era mais o diretor, era outro. E eu falei, putz, agora vai entrar outro, vai me estragar a vida. Porque a relação era assim, era uma relação difícil com a Embrafilme, né? Apesar que a Ana Carolina lembrou a gente que a ditadura era menos pior do que hoje em dia, porque pelo menos durante a ditadura existiu a Embrafilme. É verdade, porque assim, você vê, ao mesmo tempo que o cara disse que eu tinha que fazer curta, ele soube reconhecer depois e veio me procurar e falou que tinha se arrependido. Quando ele viu Flor do Desejo, pronto. Ele veio me procurar e falou. Quando ele viu o filme Flor do Desejo, pronto. Entendeu? Entendi. Ele falou, o próximo projeto seu a gente vai olhar com... Apoiar, né? Quer dizer, havia... Acabou acontecendo. Alguma relação com o processo de criação que estava acontecendo no cinema, não é agora como agora de anular. Agora eles tentaram fazer tudo tão automático, tão, sabe, eu brinco assim, tem cota para tudo, menos para cinema. Sabe? Não, cinema é para não existir mais. O fundo setorial criou cotas e cotas e coisas, mas não tem a cota cinema, entendeu? Então fica uma coisa para o tipo de filme que eu faço quase que impossibilita. Né? E ressaltar também que a Embrafilme, né, não sabia o que fazer com o filme, né? Pensava que fosse, sei lá, ficar 6 meses em uma sala de arte,
Eu acho que isso tem muito a ver também com o seu cinema, né? Porque mesmo que você estivesse ali surgindo de umas tendências contemporâneas, não era um modo de fazer dominante de cinema. Não era nem aquele apelo das pornochanchadas, mas também não era o tipo de filme que a Embrafilme fazia. Então era um filme que é um tipo simultaneamente popular, mas com uma camada de leitura sofisticada, mas que ao mesmo tempo alguns poderiam acusar de ser alienante por não tocar diretamente em certos temas. Então é um tipo de filme que é fora dessas formas pré-prontas, né? Inclassificável nesse sentido. Não, tanto que a Embrafilme, quando eu assinei o contrato para fazer o filme com a Embrafilme queria lançar o filme em preto e branco. Eu fiz o filme super colorido porque eu não queria fazer em preto e branco. Então eu falei para o fotógrafo, vamos colorir ele bastante, que depois não dá para lançar em preto e branco. Mas a Embrafilme queria lançar em preto e branco. E, assim, na verdade, esse foi um caso, assim, foi totalmente o filme do Festival de Gramado mudou completamente. Porque ele não era o favorito, ele foi o último filme que foi exibido. Foi extremamente, assim, a sessão foi gelada, foi gelada a sessão do filme. Quando a gente entrou no festival, a Assunção Hernandes, que era a produtora do filme, eu me lembro disso, porque a gente já estava meio bêbado depois da sessão, a Assunção estava muito preocupada porque ela achava que a gente tinha que ganhar o prêmio da crítica. Então, quando acabou a sessão, a Assunção foi correndo, conversar lá, tentar se informar, e os críticos não tinham gostado. E aí, quando ela foi no jantar, porque a gente ia jantar depois da sessão e ficava até de madrugada. Ela chegou no jantar, eu já estava bem bêbado, e falou, Guilherme, os críticos não gostaram. Eu me lembro que eu fiquei assim, mas eu já estava meio bêbada, eu falei assim, quem sabe o público gosta. Gosto. Mas aí foi muito engraçado, porque a Assunção me acordou no dia seguinte, por volta do meio-dia, dizendo que eu tinha ganho o prêmio da crítica. Então a coisa virou. Não, eu achei que ela tinha me sacaneado, eu falei, você fez eu ir dormir achando que tinha sido um fiasco total? E o que é isso? Aí ela foi de novo conversar com os críticos, e os críticos, eles, como o meu filme era o último, eles já, assim, parece que eles já tinham decidido antes o filme. E aí eles tiveram que se reunir de novo no sábado de manhã, e aí ela foi conversar, e eles falaram que eles tinham acordado com outra opinião. E foi assim, porque o prêmio da crítica saía antes, você ficava sabendo antes, entendeu? E eu me lembro disso, mas ele não era, assim, parece que o júri também já tinha decidido os filmes todos antes de passar o filme. Isso me falou o Paulo Otran, que era o presidente do júri. Pois ele me contou, ele falou, não, a gente já tinha decidido tudo, mas aí depois que a gente viu o seu filme, a gente viu que a gente precisava conversar de novo. Eu revendo o filme, tem uma sequência que é magnífica em termos de movimentação de câmera, e eu queria saber se você pensou em algum filme, né? Que é aquela sequência que o Antônio Fagundes vê a Maitê Proença em meio à fumaça do cigarro, né? Quando entra essa música que é absolutamente hipnotizante, que a gente estava falando, né? E a câmera sobe, né? Quer dizer, a gente vê quando o barman chega, que é uma ilusão, porque rapidamente a gente vê que a mesa está vazia, e a câmera sobe e a gente vê o neon, e é um símbolo desse tipo de filme, é um símbolo dessa linguagem, e aí passa para aquela sequência onde ele continua fumando no quarto. E a música dá essa... Nossa, isso é belíssimo, né? E é muito envolvente, e esse movimento da câmera. Eu queria saber se isso estava previsto no roteiro. Para mim é tão perfeito como eu queria. Tem um plano de costas dos Fagundes que não era para ter, mas tinha uma descontinuidade quando a gente foi montar. Era para ser nessa sequência? Essa sequência era para ser um pouquinho melhor.
Mas ela ficou belíssima. Quando a gente foi filmar, houve um erro de continuidade de um plano para outro, porque ali ia ficar ainda mais bonita. É que acaba passando essa se mensagem. você gostou, ou seja... Sim, não, e a música envolve demais, né? Aquela fumaça de cigarro que ela aparece e desaparece. Melhor, era para dar a impressão de que a câmera atravessava o vidro. Como no Orson Welles, que a câmera atravessa, simulando um plano de sequência no Cidadão Kane. Continuidade, o braço do Fagundes estava no lugar errado e ficava estranho. Aí eu tive que jogar um outro plano atrás, essas coisas. Eu sabia que tinha uma inspiração forte aí, porque realmente a sequência ficou muito bonita. E essa música, ele trouxe dessa música hipnotizante, que parece música da flauta de Amelino. Trabalhou com Arrigo Barnabé, essa música é do Hermelino com Arrigo. É com Arrigo Barnabé, que legal. Essa música tem uma parceria com Arrigo, sim. A trilha sonora toda é do Hermelino. O tema da Maitê é parceria com Arrigo. Que tem o filme Cidade Oculta, né? Que ele trabalha da cor, né? Que é dessa época também. Vocês se encontravam, assim, essa trilogia do cinema de neon, que fala do neorrealismo, não? Foi uma coincidência? Não. Por incrível que pareça, não. Assim, as pessoas... de fato, eu assisti o Cidade Oculta na semana antes de começar a filmar. A Dama do Cine de Xangai. Em Xangai, porque o fotógrafo era o mesmo. E Anjos da Noite eu assisti depois. O fotógrafo já tinha feito, mas eu assisti depois. Então não tinha. Eu conhecia, obviamente, as pessoas, era o pessoal lá da Vila Madalena, eu já tinha cruzado em alguns lugares, até porque eu frequentei a ECA também como ouvinte. Você frequentou também? Eu frequentei a ECA como ouvinte, já no tempo da Boca, eu frequentava a ECA como ouvinte. Então eu já conhecia o Wilson Barros, que era professor da ECA, o Chico Botelho, que também era professor da ECA. Então eu já conhecia eles da ECA, mas eu não tinha visto os filmes, não. Então foi uma coincidência essa linguagem, esse tratamento, eu acho que era essa espacialização. Eu acho que era do momento. Eu acredito que isso tinha um pouco a ver com o que estava rolando no momento, mas não foi realmente uma coisa que um soubesse do outro. Sei. Não sabia. Eu já tinha visto os curtas do Wilson. Tem os curtas do Wilson. E como eu falei, a cópia, eu acho que do Cidade Oculta saiu poucas semanas antes da gente começar a filmar. Então eu assisti com o próprio fotógrafo no laboratório, logo que saiu, entendeu? E eu lembro dessa época, estava até conversando com o Rafael, aquele curta-metragem Frankenstein Punk. Isso, esse pessoal... Do Carl Hamburger. Frankenstein Punk, essa coisa, era do grupo da turma que eu frequentava na ECA. A Eliana Fonseca. Isso, Eliana Fonseca. Esse pessoal era exatamente a minha turma na ECA. Que era diferente da turma, por exemplo, o Aloysio Raulino, eu acho que em 83 ele faz o longa-metragem Noites Paraguaias. Isso. O Raulino. Que é um tipo de realismo, de filmagem totalmente diferente. Ele também trabalha com espaço urbano, São Paulo, mas assim, não tem esse lance do neon realismo. Não tem essa relação com o noir, não tem essa paródia. É uma outra relação, né? Acabou naquela época ficando um pouco esses três filmes. Houve alguns filmes no meio que emularam o que a gente fez, mas eu acho que ninguém chegou muito perto. Houve alguns filmes, sim, assim, meio nessa linha. Não foram os três únicos. Houve alguns filmes naquela época. Lili Carabina... Lili Carabina, isso, é verdade. Teve alguns eu não lembrava disso. Que era mais ou menos nessa... Esse universo da história em quadrinho, né? Essa coisa... Fez um também depois.
Teve alguns outros filmes, mas no fim acabou ficando um pouco esses três mesmo que foram. Ficou uma trilogia. Ficou essa trilogia, mas teve, eles influenciaram assim alguns outros filmes. Sim, deram, eu acho, que um respiro e um espaço para o cinema brasileiro, né? Para o que poderia ser o cinema brasileiro nesse momento, né? De abertura e tudo. Foi muito importante. Exatamente, era para recolocar um pouco o cinema brasileiro nessa questão, entendeu? O cinema brasileiro ainda estava parado no cinema novo, de certa forma. E assim, tinham rejeitado completamente o cinema marginal, né? O cinema marginal até os anos 90, até o final dos anos 90, era completamente rejeitado, como uma perda de tempo, né? Era rejeitado os filmes da Belair e tudo, e o foco ainda era o cinema novo, o que foi feito no cinema novo e tudo, é verdade. Mas as pessoas não, assim, eu fui muito mais influenciado por esse cinema underground que tinha. Eu acho. Cinema novo, na verdade. Isso até porque muita coisa do cinema novo eu só fui ver muito depois, entendeu? Mas e você aproveitou essa quebra que o pessoal do cinema marginal já tinha feito em relação ao cinema novo, principalmente em São Paulo, né? O cinema marginal paulista da Boca do Lixo, esse pessoal que vai valorizar a Boca do Lixo, que vai valorizar esses diretores, esses produtores, né? Esses distribuidores da Boca do Lixo. E o cinema novo é Rio, né? E eles não têm uma relação com isso, né? Então, assim, você dá uma sequência, eu acho, a essa turma, né? Eu acho assim, engraçado, porque eu em Ribeirão Preto não tinha tanto acesso nem a cinema novo, mesmo o cinema de arte era uma coisa relativamente pequena, apesar de que passava Bergman, Truffaut, essas coisas, passava em Ribeirão Preto, mas você não tinha um parecer. Então, me parecia, eu lá em Ribeirão Preto, eu achava assim que um pouco... Cinema era uma coisa muito longínqua. E, de certa forma, eu não tinha vontade de fazer cinema americano. E eu brinco isso, realmente, o primeiro filme que eu assisti, falei, esse filme é como eu gostaria de fazer, é um filme underground carioca do Antônio Calmon. Qual? Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil. Do Antônio Calmon, grande Calmon. Maravilhoso, porque ele é underground, ele é super brasileiro, mas ele já ensina Cinemascope. Ele já aproveita esses recursos do cinema comercial e valoriza, né? Exatamente. Ele não é aquela pobreza, aquela coisa que você fala, sabe? E foi o primeiro filme assim que eu assisti, falei, poxa, esse filme eu gostaria de fazer. Que ótimo esse exemplo que você deu, Guilherme. Fantástico. Então, eu acho que tem muito isso para mim, entendeu? Então, eu acho que eu até hoje eu ainda faço meio Capitão Bandeira com o Dr. Moura Brasil. Adorei essa. Entendeu? Eu acho que foi o primeiro filme que eu falei, esse filme eu gostaria de fazer, esse filme é o que eu tenho vontade de fazer. Entendeu? Não era o resto que eu via, porque eu era muito distante de mim, entendeu? Ou não me interessava, entendeu? Ou não me interessava. Isso eu estou dizendo do que eu via de cinema brasileiro, naquela época em Ribeirão Preto, entendeu? Então, isso que foi. Então, por isso que, de certa forma, talvez eu acabei indo parar na Boca do Lixo, e fazia uma coisa diferente, mas que, se você for ver, tem alguma coisa a ver com o Capitão Bandeira e o Dr. Entendeu? Então, tinha um pouco isso. Eu acho... Muito legal. E, Rafael, quer falar mais alguma coisa sobre? Eu queria a gente pode abrir. Fala. Não, justamente esse trabalho do Guilherme de Almeida Prado, muito particular em relação ao cinema brasileiro da época, e esse convite, desde o princípio, a essa linguagem de uso crítico, mas fora de um projeto do cinema novo, né?
O cinema marginal tinha uma outra relação com as influências, de um outro modo também, mas é muito diferente já do cinema novo. Mas desde o princípio, a crítica do Guilherme se dá por esse convite à fantasia, né? E a cena inicial da Dama do Cine Xangai, que são 10 minutos de pura indistinção entre o cinema e o real. Então, na sala do cinema, a gente tem, às vezes, o som em off, e aquelas duas coisas elas se mesclam, e o filme vai se construir a todo momento como um espelho, um no outro. E até a chave do Chuang Tzu, né? Quando um homem que sonha ser uma borboleta que sonha ser um homem. Então, o filme parte justamente desse ponto, o que é algo muito, muito incompreendido, né? Parece, às vezes, pode parecer para alguns acusaram disso, de ser mera brincadeira cinéfila, mas porque não percebem essa grande riqueza que se faz da desconstrução, que é demonstrar os meios de manipulação do próprio cinema, fazer do espectador mais atento a essas questões, mais atento, fazer o espectador olhar esses códigos aos quais ele já está acostumado de um modo mais original, de um modo mais crítico, lúdico, de um modo mais consciente. Rafael, lúdico. Mas você sabe que talvez a melhor crítica que eu escutei da Dama do Cine Xangai foi da diretora do departamento de cinema do MoMA, em Nova York. Do Roma? Do MoMA. Do MoMA, desculpa. Museu de Arte Moderna de Nova York. Claro. E ela foi de um júri que eu ganhei um festival, e aí eu conheci ela depois, no coquetel, depois da premiação, e ela veio me parabenizar do filme, não sei o que lá mais. E, na época, o filme foi muito comparado com Rosa Púrpura do Cairo. Sim, é verdade. Embora eu acho que é muito mais por causa do título, A Rosa Púrpura do Cairo e A Dama do Cine Xangai, do que propriamente do filme. Mas aí ela veio conversar comigo, ela, por algum motivo, eu acho que ela não gostava do Woody Allen. Sou sincero, ela deve ter tido alguma briga com o Woody Allen, deve ter, mas ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que eu achei bacana. Ela falou assim, eu não me lembro como é que o Woody Allen entrou na história, enfim, a conversa, mas eu me lembro que ela falou assim, não. O Woody Allen quer provar que alguém da tela pode sair. Isso é fácil. Você não, você prova que alguém de verdade pode ser só da tela. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ela fazia lógica o raciocínio dela, que ela achava meu filme muito melhor que a Rosa. Muito mais complexo, o Woody Allen era óbvio. Né? Eu achei bárbaro. Eu acho que a relação, assim, eu vejo pelo menos o Guilherme de Almeida Prado muito mais relacionado com esses outros cineastas ali dos anos 80, né, principalmente o Almodóvar, o Todd Haynes também, o próprio Brian De Palma, o David Lynch, que utilizam o Almodóvar, utilizando essa linguagem do melodrama mexicano, que é algo que o Guilherme de Almeida Prado também vai utilizar, ou se apropriar da linguagem da telenovela de um modo mais sofisticado, e o Lynch com essa releitura e desconstrução do noir, com um sentido crítico também, o Brian De Palma por essa utilização do cinema comercial para a demonstração desse jogo de manipulação, e o Todd Haynes também, com esse cinema que reflete o seu tempo. Por exemplo, eu vejo o Onde Andará Dulce Veiga, e eu penso que tem uma relação, de certa forma, com Velvet Goldmine do Todd Haynes, que utiliza um pouco a estrutura do Cidadão Kane e uma investigação jornalística que aí vai usar essa referência num mundo colorido, né, ali do glam rock no filme do Todd Haynes. Então acho que o Guilherme de Almeida Prado tá um pouco nessa em confluência desse momento de onde surgiram o Lynch, o Almodóvar, o Todd Haynes, o Brian De Palma, que são esses autores que utilizam esses cruzamentos de referências entre o sofisticado e o popular, mas sempre a serviço de uma coisa mais crítica que talvez não se perceba num primeiro momento. Eu acho que é também quase como se eu quisesse entender o que é o cinema.
Então, eu acabo fazendo o filme para ver se eu entendo. E eu continuo não entendendo totalmente, então por isso que eu fico com vontade de fazer um outro filme para tentar entender. Mas eu acho que meus filmes nascem muito dessa minha vontade de entender. É uma coisa que eu gosto muito, mas que a gente nunca termina de entender o cinema. O cinema tem uma grandeza infinita. Então, eu acho que eu vou fazendo meus filmes um pouco tentando entender. Então, cada filme que eu faço, eu tento entender talvez um gênero, talvez uma linha, talvez uma coisa de cinema, e acabo fazendo uma reflexão em cima desse entendimento. Eu acho que meus filmes têm muito disso, entendeu? É eu tentando entender aquilo. E assim, essa preocupação na sua carreira, com o modo de produção, com o modo de fazer cinema, eu acho que vai se acentuando ainda mais. O A Dama do Cine Xangai, ele tem uma trama em primeiro plano que ainda é muito compreensível, embora no segundo plano ele tenha esse subtexto. Mas isso vai se tornando cada vez mais. O Perfume de Gardenia fala dessa estrela, da ascensão dessa até então anônima, numa estrela da porno chanchada. O Hora Mágica trata da produção da radionovela, da dublagem e tudo mais. O Onde Andará Dulce Veiga também tem personagens ali que é um diretor de teatro, tem uma atriz, e eu acho que essa preocupação vai texto se tornam sobre esses modos de fazer cinema, diretamente. Mas é um defeito na minha maneira de contar a história. Eu não sei te explicar esse defeito, e hoje em dia eu estou tentando transformar esse defeito numa qualidade. Mas, assim, é inacreditável o número de pessoas que dizem para mim que gostaram mais do meu filme quando viram pela segunda vez. E isso me deixava profundamente angustiado, porque eu achava que tinha algum erro, algum defeito, porque a gente faz um filme para a pessoa gostar da primeira vez, não é da segunda vez. Quando isso começou a acontecer com Glaura, que foi um curta-metragem que eu fiz, que se passa num dia, é muito simples, é uma história muito direta. Com fotografia do Carlos Reichenbach também. Fotografia do Carlos Reichenbach, mas que é um filme assim muito super, não tem sofisticação propriamente dita, certo? É muito simples a história, E quando as pessoas começaram a vir me dizer que tinham gostado do filme mais da segunda vez, aí eu comecei a ficar preocupado e tentar entender. E eu acho que, de alguma forma, eu conto a história de um jeito que você, já sabendo o que vai acontecer, a história fica mais interessante. Ele te prende a atenção da primeira vez para você ir assistindo o filme, porque eu estou contando aquela história. Mas quando você assiste da segunda vez, e aí você já sabe o que vai acontecer, porque você já viu, aquilo que está acontecendo fica mais interessante. Mas isso é da minha maneira de contar a história. Eu não sei porquê, não sei por que funciona assim, entendeu? E não sei corrigir isso. Mas só pode ser isso. Eu só consegui encontrar essa explicação. Por que as pessoas vinham dizer para mim que o filme era melhor da segunda vez do que da primeira, entendeu? Alguma coisa que eu conto que funciona desse jeito. Então, paciência, é desse jeito. É desse jeito, coisa de diretor. Bem dito você. E você também relata, né, Guilherme, sobre isso, como os seus roteiros eles são muito claros e na direção que você vai ocultando o que está óbvio, trazendo para o subtexto que antes estava no texto. Exatamente, exatamente. Hoje eu já faço isso já proposital. Eu já faço isso na direção dos atores. Olha, não é para ficar claro, não é, entendeu? Porque você vai trabalhar com o ator quer saber por que ele está falando aquilo. Eu falo, eu te explico por que você está falando isso, mas você não precisa explicar para o espectador. Isso aí eu brincava, já quando eu filmava a Dama do Cine Xangai com o Fagundes. O Fagundes também gosta muito de cinema, e ele ficava querendo entender todas as ligações, os filmes, não sei o que lá mais, e eu me lembro que um dia eu falei, Fagundes,
seu personagem é um ex-boxer burro que se apaixona por uma sem saber. O resto deixa que eu conto. Não vai ficar você querendo contar o que eu estou contando. Conta essa história que eu conto a minha. Ele ficava muito cheio de invocações, compreende? De ele explicar. Eu falei, não, vive o personagem, deixa que eu explico. Entendeu? Guilherme, vamos abrir aqui, porque o público deve estar querendo fazer pergunta, a gente já está quase 1 hora. Rafael, vê se alguém quer falar aí do pessoal presente. Temos várias pessoas presentes. Se ficarem tímidos, a gente continua falando, né, Rafael? Porque a gente vai falar sem parar até o fim. Mas, gente, quer... Alguém para fazer pergunta tanto no chat? Alguma questão? Tem aqueles negocinhos de levantar a mão, como é que funciona? Não, é só, se a pessoa quiser, só abrir o microfone, eles podem abrir. Entendi. Ou quem tiver tímido também pode mandar para o chat. Luísa, Ana Kelly, a Érica pode fazer uma pergunta, deixa eu ver aqui. Wagner, é bom que venha o nome sempre embaixo. Gigi, faz uma pergunta, Gigi. O João Maurício também podia. A Ana Kelly falou que a Ana Kelly vai mandar por aqui, então ela vai mandar por o pessoal ficou um pouco tímido de vídeo. Imagine, Guilherme deixa a gente super à vontade, né, Guilherme? Eu acho que já tem alguma coisa aqui, eu não sei se eu tenho que clicar em algum... Não. A Ana Kelly está escrevendo aqui. Tá. Rafael, tira uma foto da gente, que eu estou sem meu celular. Deixa eu tirar uma foto da gente presente aqui. Depois eu mando para o Guilherme. Opa, eu vou ler aqui a pergunta do Você poderia falar um pouquinho... Espera aí que sumiu. Você poderia falar um pouquinho sobre o processo de produção do filme? A produção mesmo você não falou, Guilherme. Falou só sobre a questão com a Maitê, que ela não era muito benquista. Assim, é uma coisa engraçada. Eu nunca consegui fazer 2 filmes produzidos do mesmo jeito. Cada filme que eu vou fazer parece que eu estou estreando de novo e tenho que começar tudo de novo, entendeu? Mas esse foi o único filme assim que eu fiz que foi produzido pela Embrafilme. Então, foi um filme que eu tive até uma certa tranquilidade. A Embrafilme, naquela época, tinha criado... Eu me lembro que eu tive 9 meses até para ficar esperando. Eles criaram uma fila lá, mas, de qualquer jeito, eu já tinha o contrato assinado e eu sabia que, dali a 9 meses, eu poderia fazer o filme. Então, foi um filme que eu preparei muito, eu pesquisei as locações, eu entrei em tudo quanto é prédio velho de São Paulo, eu peguei o descendo estação em estação. Eu fiz um storyboard, eu desenhei o filme inteiro de cabo a rabo. Que lindo! Você tem esse storyboard? Esse storyboard. Você podia passar para a gente. Nossa, storyboard é tão legal. É um negócio grande. Sabe? Vai guardar no armário, não sei nem aonde. Aí você fez... Então, foi um filme que foi muito bem planejado. Ele não tinha muito dinheiro, mas ele foi muito bem planejado com antecedência, né? Então, foi um filme assim que eu tive uma razoável... talvez, eu acho que de todos os filmes que eu fiz, talvez tenha sido mais tranquilo em termos de produção. No sentido de que eu tinha uma distribuidora, ou seja, eu só tinha que me preocupar em terminar o filme e fazer direito, entendeu? Houve, como eu falei, naquela época trocavam muito a direção da Embrafilme. Da Embrafilme. O filme ficou com 115 minutos e o meu contrato era para um filme de 100 minutos. Eu me lembro que aí entrou uma direção nova na Embrafilme e mandou uma carta dizendo que eu tinha que cortar 15 minutos. Poxa, isso é difícil pra caramba, né? De um filme pronto. Eu lá tentando cortar, mas eu acho que ficou ruim. Quando eu consegui cortar uns 2 minutos e ficou ruim. Eu assisti e eu fiz o montador devolver tudo. Falei, não, ficou ruim, tá mal montado, não adianta. E a gente só cortou 2 minutos, tinha que cortar 15.
Não adianta... Desequilibra tudo, né? Imagina. Ele voltar tudo que a gente ia cortar, voltar. E aí eu projetei para a Embrafilme e falei, olha, vocês têm que assistir. E assim, você corta esse rolo e metade, os rolos tinham 10 minutos, né? Então eu falei, você corta esse rolo e metade desse rolo. Mas você tem que dizer assim, então você corta assim, o Zé Lugoi e metade do Falabella, ou não sei o que lá mais, você tem que dizer assim, cortar um blocão. Aí eles assistiram e não mandaram cortar nada. Disseram que estava bom desse jeito. Então, Guilherme, na sequência, a Lorena queria saber, em relação especificamente aos grandes atores, por exemplo, eu acho que o Antônio Fagundes já era conhecido, né? A Maitê não. Tem alguns atores que já eram bem reconhecidos, como foi dirigir esses grandes atores, afinal você ainda estava no início, né? E a Gigi, não, a Gigi a gente vê depois que é uma pergunta específica. É só em relação aos atores, então, antes da pergunta da Gigi. Dos atores, esse foi um filme assim que a grande maioria dos atores são a minha primeira opção, que é um caso raro. Geralmente você faz com a segunda, terceira opção, por as dezenas de motivos, entendeu? Mas me lembro que o roteiro era realmente, as pessoas gostavam do roteiro. Então, assim, muito pouca gente disse não pro roteiro. Então, não foi assim. E trabalhar com os grandes atores não é nenhum problema, não é, ao contrário, é extremamente fácil. Assim, você fala o que você quer e eles fazem. Não tem muita assim. E o filme, na verdade, tem uma forma quase clássica nesse sentido, de atuação de ator, né? Ele vai inovando, na montagem, no enquadramento, na iluminação, né? Assim, estou dizendo, eu trabalhei com atores muito bons, realmente, todos eles eu acho que estão, assim... E você traz, Guilherme, eu estou lembrando, você traz o Júlio Calasso, que é diretor do Cinema Marginal, né? O Júlio Calasso que aparece... Era seu amigo. Depois foi até meu sócio, entendeu? O Júlio Calasso, Eu hoje, revendo o filme que eu vi, olha o Júlio Calasso. Porque que era amigo do Carlão Reichenbach, que era amigo de todo esse pessoal, entendeu? Mas é isso, ali tem algumas pessoas que são amigas, tem vários amigos fazendo alguns papéis pequenos, e os atores, realmente, eu convidei um monte de gente bacana e a gente conseguiu pelo menos 80% das pessoas que eu queria, entendeu? Com várias diferenças, como falei, por vários motivos e razões, mas... E é interessante isso. E é interessante como esses atores eles voltam nos filmes, tem um núcleo ali de atores que fez vários filmes seus, né? A própria Maitê. E como a Maitê ela vai apresentando um novo aspecto dessa figura da estrela misteriosa. Aí ela aparece no Hora Mágica, uma outra estrela de cinema. Ela aparece no Dulce Veiga. Inclusive tem uma cena muito parecida, essa cena que a Guiomar falou, dela em meio à fumaça, tem uma cena também muito parecida com assim no Dulce Veiga, e como você vai lidando com algumas figuras típicas desse tipo de cinema, mas a cada filme eles vão apresentando novas nuances para essas figuras, outras características. Essa reflexão, como eu falei, você vai refletindo e você vai desdobrando, virando as páginas. Eu não sei te explicar muito. Eu costumo trabalhar com os mesmos atores um pouco por preguiça, porque a primeira vez que você trabalha com um ator, você demora para saber, porque não existe dois atores no mundo que você dirige iguais. Não existem, até tem parecido, mas iguais não tem. Os atores são muito diferentes, e até você descobrir qual é a melhor maneira de dirigir aquele ator, demora algum tempo, entendeu? Então, quando é um ator que você já trabalhou, é muito mais fácil, porque você já sabe como você chega onde você quer chegar. Então, você tem dois atores semelhantes, um que você já trabalhou e outro que você não trabalhou,
eu acabo escolhendo aquele que eu já trabalhei porque é mais fácil para mim, entendeu? Então, por isso que eu repito, às vezes, alguns atores, entendeu? Guilherme, nós temos 2 perguntas agora. Da Gigi Pascoal, ela queria saber do processo de transição do protagonista ao tabagismo. A escolha foi puramente pela estética no ar ou um retrato de um vício como um refúgio por se sentir perdido nesse meio que foi arrastado? Bom, lembrando que nos filmes no ar, o fumar era que nem respirar, né? Não era exatamente um vício ainda. Eu acho, Gigi, que é os dois. Por um lado, me ajudava nessa questão do clima de filme no ar, e do outro eu queria mostrar como que o personagem vai meio que se viciando na Maite Proença, e ela que, de certa forma, que apresenta o cigarro para ele. Então, eu acho que são as duas coisas. Ao mesmo tempo que é uma coisa do personagem, também me ajudava porque era cinematográfico. Eu acho que era os dois, né? E tem uma metáfora com o espectador muito forte, tipo, né? Porque o Antônio Fagundes, ele começa o filme com aqueles trajes completamente casuais, não fuma, e ele vê um filme e começa a fumar, passa a usar os ternos, e perguntam, você está fumando? Ele fala um vício recente. Então, ele faz essa transição, uma pessoa assim, comum, casual, que aí sim, a partir daquele momento, daquele filme, entrou nesse mundo, entrou nessa estética, foi completamente capturado por essa mitologia do filme noir, né? E no final ele já está acendendo um cigarro no outro. Essa que é. E agora o Pedro Guimarães, Guilherme, aproveitando para deixar minha pergunta aqui também. Seguindo o comentário do Rafael sobre o alinhamento com diretores dos anos 80, principalmente o Lynch, que tinha recentemente feito Veludo Azul, queria perguntar sobre a visão do Guilherme a respeito dessa fusão perigosa entre a fantasia, no caso noir, e a realidade. É que eu acho que todos esses diretores, e eu também, vê um pouco... Cinema, no fundo, é um sonho. Só que é um sonho organizado, porque o sonho que a gente tem à noite geralmente é uma coisa muito desorganizada, não faz muito sentido. Quando você acorda, aquilo tudo que parecia lógico quando você estava assistindo desaparece. No cinema, no fundo, você entra para sonhar. Então, eu acho que a linguagem, para mim, onde eu vejo a linguagem do cinema é nos meus sonhos. Então, aí é que está. Por isso que a gente acaba fazendo filmes que, no fundo, são sonhos. E eu acho que o espectador vai muito no cinema para esse sonho, só que esse sonho que não só é organizado, como depois você pode ir embora para casa e deixar o sonho para trás, entendeu? E não precisa ficar procurando nenhum significado naquele sonho. Eu acho que é isso. O espectador vai no cinema para sonhar. E, portanto, existe esse tipo de filme que é mais ligado direto à linguagem dos sonhos, e existem filmes, vamos dizer, mais naturalistas, que buscam fugir da linguagem dos sonhos. Mas mesmo o filme mais naturalista, se você olhar, ele tem uma estrutura que é de sonho, no fundo. Entendeu? Mesmo até algum documentário, tem até documentário, você poderia dizer que é quase que um documentário sonhado. É muito legal isso que você está falando, Guilherme, assim, das várias relações, né, que o cinema tem com o sonho. Eu estava lembrando do crítico de cinema, o Rubens Machado, eu tinha aula com ele na USP, ele fala muito sobre o cinema de Super 8, aliás, não sei como ele não pegou os seus filmes, né, porque ele fez um resgate do super oitismo assim, profundo no Brasil inteiro, né? Mas ele falava muito disso, assim, que, inclusive, a gente, como crítico, né? A gente, para lembrar de um filme também, você lembra em pedaços, como de um sonho. E principalmente numa época, assim, a minha, a sua, né? Que a gente não tinha como ficar vendo na internet depois o filme, ou o VHS veio depois. Eu me lembro que eu ia ver o filme para ver o filme uma vez, né? Depois eu comecei a gravar os filmes para ter o som e lembrar das imagens a partir do som, quando eu queria escrever sobre eles. E o Jean-Claude Bernardet falava para levar o caderninho
E no escuro, porque não tinha celular para anotar, você anotava no escuro para você lembrar. Um pouco como um sonho. Às vezes, quando eu quero me relacionar com os meus sonhos, eu deixo uma caderneta do lado da cama e antes de fazer qualquer coisa, eu começo a anotar meio de olho fechado, porque senão o sonho vai sumir. E assim, o filme também, a lembrança do filme, é que a gente agora tem essa referência dessa super memória, né? Que você pode ver tudo de novo, procurando. É um pouco isso, né? Assim, são fragmentos, né? Não, e às vezes você tem alguns filmes que eu até, às vezes, revejo e descubro que na minha memória eu tinha remontado algumas coisas, eu tinha trocado finais, eu jurava que era outra coisa, sabe? Porque na minha memória eu já teve um amigo meu que brigava comigo porque eu tinha assistido Taxi Driver e eu tinha um final que não está no filme. Você criou um final. Um final. E eu comentei com ele, e ele falou assim, não termina assim. Ele termina assim. E aí ele foi assistir o filme de novo e voltou furioso para dizer que não terminava. Aí fui eu assistir o filme de novo. Porque e aí você confirmou. E não terminava do jeito. Mas na minha memória, eu acho que quando eu assisti, eu não gostei muito do final e eu acrescentei uma coisa. Que ficou como verdade. Não tem no filme mesmo. Eu senti falta, mas na minha memória eu montei aquela cena que não existe. Isso era uma coisa bonita do cinema que se perdeu, porque agora a coisa mais fácil é você procurar não sei aonde, um link, ou baixa o filme, alguém e confirma na hora. Eu acho, Mas eu me lembro dessa história. Antigamente tinha, e tem às vezes alguns filmes que eu revejo agora, falo, gente, como eu lembrava desse filme diferente, como era uma coisa completamente assim, ou às vezes eu lembrava de um trecho muito e tinha deletado todo o resto do filme, sabe? E achava que o filme era só aquele trecho, e aquele trecho era uma parte do filme, entendeu? Então, isso acontece às vezes. Era uma outra relação, né? Com o sonho, né? Que também está na obra do David Lynch, né? E nesses diretores que o Rafael trouxe aqui, um paralelo, o Almodóvar também tem, de alguma forma, né? Um sonho. Eu acho que é isso. Para mim, o meu cinema sempre teve muita relação. É engraçado, o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, eu encontrei ele depois de anos, para fazer em 16 milímetros, em Ribeirão Preto ainda, chamava O Sonho. Olha! Eu não filmei, eu não cheguei a filmar. Eu tinha um vizinho que tinha uma câmera de 16 milímetros e a gente queria fazer um filminho. Isso antes do Super-8, eu não morava em Ribeirão ainda. E eu escrevi. Depois, um dia eu abri num livro, o roteiro estava dentro de um livro. Chamava O Sonho. Eu falei, poxa... E, Guilherme, assim, para a gente ir finalizando, você queria falar um pouco sobre o seu último filme? Você fez esse filme A Palavra, em 2018. Assim, sobre o que é a palavra? É a história de Elias e Eliseu, 2 profetas da Bíblia, mas transferida para o Nordeste brasileiro. No fundo, é isso. É uma história bíblica, contando basicamente inspirado nessas 13, sei lá quantas páginas da Bíblia que falam sobre a história de Elias e Eliseu. E aí eu criei, obviamente, são muito pouca coisa para você fazer um longa. Eu peguei aqueles episódios e escrevi uma história, criei coisa e mudei algumas coisas da Bíblia, porque a Bíblia também, qualquer coisinha, mata uns 50, corta a cabeça. Então eu dei uma amenizada nessa parte, mas é isso, foi um filme de encomenda, assim, que infelizmente não foi lançado, eu não sei se um dia será lançado. Não foi lançado, isso que eu ia te perguntar, Guilherme, o que aconteceu? Essa questão da igreja evangélica, ela tem essa questão poder, dinheiro da igreja evangélica, que é muito complicada e que está além da minha compreensão, entendeu? Eu fui só o diretor, eu fui chamado para dirigir o filme.
E a produtora ficou satisfeita com o filme que foi feito, mas de alguma forma ela não conseguiu apoio para lançar o filme. Sei. Eu mostrei para algumas pessoas interessadas, e é uma coisa engraçada. Aparentemente eu fiz um erro no filme. Eu tinha um erro no roteiro do filme, mas um erro que a produtora deveria ter me chamado a atenção. O meu filme, no final, passa a impressão de que qualquer pessoa pode falar com Deus. E não é isso. Isso é um problema? É um problema para a igreja evangélica. Você só fala com Deus através de seus profetas. Então, a música do Gilberto Gil seria estigmatizada. Se eu quiser falar com Deus... Pode ser até protestante, mas não é evangélica. Mas o filme é evangélico? O filme é evangélico. Totalmente. Nossa! É um filme evangélico feito... E você colocou a sua linguagem aí no filme evangélico? Não sei te dizer, porque assim, eu não sei o que é essa minha linguagem. A sua linguagem é que está nos filmes aí, que a gente andou falando que o Rafael trouxe um a um. Mas eu não sei te dizer, entendeu? Talvez esteja, mas eu não sei porque eu não fico querendo colocar a minha linguagem. É a minha maneira de contar a história, a minha maneira de fazer. Mas você gostou de fazer o filme, Guilherme? Olha, eu não tenho vergonha do filme. Não é um filme que eu faria se não fosse o fato que eu achei que eu ia ganhar dinheiro e que a gente estava, de repente, numa situação que as pessoas não levam muito a sério, que estou dizendo que realmente o tipo de cinema que eu gosto de fazer foi extinto nos últimos anos. Extinto. A Ana Carolina fala a mesma coisa que você, Guilherme. Ela terminou falando a mesma coisa que você. Depois que criaram o tal do fundo setorial, que teoricamente é uma coisa maravilhosa, porque tem muito, muito, muito dinheiro, muito mais dinheiro do que jamais teve na história do cinema brasileiro, o tipo de cinema que eu faço foi alijado, foi cortado, entendeu? Eles não estão interessados em qualquer filme que tenha risco. Eu faço um tipo de filme de risco. E pode ficar bom, mas pode ficar ruim, entendeu? Então você... Quer dizer, pode atingir um determinado público ou não, nesse sentido, não, né? Mas ele significa você apostar nele. Claro, como o verdadeiro cinema deve ser, né? Mas não é isso que a gente tem feito ultimamente. Esse que é o problema. Então, eu estava tão desesperado depois do Dulce Veiga, que eu vi que não emplacava nenhum projeto meu, e não era porque os projetos eram ruins, eram porque os projetos não se enquadravam naquilo que o fundo setorial criava, entendeu? Então, aí me convidaram para fazer um filme evangélico no Nordeste, que eu achei que poderia dar dinheiro, que eu poderia ganhar dinheiro, eu poderia entrar nesse sistema de filme comercial, digamos assim. Claro. Um filme que não era exatamente uma chanchada, uma vez que eu já fiz chanchada. Eu vou ter que fazer chanchada de novo? Não tenho, assim, não é que eu sou contra, mas, assim, não tenho inspiração assim, para fazer de novo. O seu cinema é autoral, né? De alguma... Por isso que eu falei da linguagem, é autoral, né? Mas, assim, autoral virou quase um palavrão, certo? Aí me chamaram para fazer esse filme e eu achei que tinha que fazer. E estou dizendo, não tenho vergonha do filme, acho que não acho que seja um filme que se enquadra na minha obra, não acho que seja um filme que eu faria em outra. Se eu soubesse que ia acontecer o que aconteceu, eu não acho que eu faria, entendeu? Mas não tenho vergonha do resultado. Foi um filme, eu gostei da equipe, gostei do elenco, assim, eu não acho que eu tenha sido maltratado, eu acho que eu fui respeitado, assim, como eu falei, a produtora nunca pediu para mim mudar o final, nunca fizeram nenhuma restrição nesse sentido, entendeu? Eu tinha curiosidade de ver, de qualquer jeito. Não, talvez um dia passe, eu não sei. O problema é que
O problema é que ela achava que a igreja ia apoiar o lançamento do filme. E por alguma razão, que talvez seja essa que eu falei, do final, que o personagem consegue se comunicar direto com Deus, sem precisar do profeta, isso tenha criado um impasse que ela não conseguiu o apoio da igreja. Porque era um filme que, assim, não é um filme... Eu tentei fazer um filme que qualquer um de vocês, se por acaso, por engano, entrasse no filme sem querer, sem saber o que é, não quisesse me matar, não ficasse com ódio mortal, não fosse um aborto da cinematografia, entendeu? Eu tentei fazer um filme assim, mas é um filme dirigido para o público evangélico. Você tem que acreditar em tudo aquilo. Entendeu? É um filme que você tem que acreditar que a palavra de Deus ressuscita, você tem que acreditar em tudo isso, entendeu? E eu acho que, nesse sentido, o filme passa bem a mensagem dessa crença, compreende? Guilherme, você tem... Até com análise crítica, não é um filme só babaca. A gente agora quer mais do que nunca ver o filme, Guilherme. Guilherme, você disse sobre isso, e por exemplo, você é ateu, né? E fazer um filme assim, o Pasolini também fez um filme assim, né? Fez um filme completamente religioso, assim. Colocou a visão a partir de uma subjetividade com fé, fazendo lá o Evangelho segundo São Mateus. Eu vejo o filme, acredito totalmente. E mesmo o Cellatio também é uma análise da questão da fé e coisa muito bem criada, entendeu? Eu acho isso, eu também acho que não tem nenhum problema. Então é quase um elogio eles não terem aceito também, né, Guilherme? É quase um elogio para você. Não, mas eu preferia que eles... porque aí você ganhava dinheiro, né? Dinheiro. Não era só dinheiro, até porque as pessoas poderiam ver, e eu acho que o público evangélico ia gostar do filme. Eu não acho que o público não ia gostar. Mas é um filme evangélico, é um filme que faz que você acredita em todas essas coisas e que você tem fé, certo? Essa é a premissa do filme. As pessoas a fé é capaz de ressuscitar os mortos, entendeu? E Guilherme, você tem algum projeto aí na manga para conseguir realizar quando as coisas mudarem um pouquinho ou quando chover um pouco? É um projeto assim super guerrilha. Oba, guerrilha é o melhor. Que eu ia começar quando estourou o Covid. Entendeu? Eu não sei. E é sobre o quê? Qual é o tema? É inspirado na obra do Kafka. Ai, que maravilha! Que maravilha! Mas são 4 atores numa casa, é um filme baraté. Que lindo! Guilherme, tem que fazer. Não, eu quero fazer, a gente já tem até o dinheirinho para fazer. O problema é que com essa história da Covid, tudo... Sim, as pessoas têm medo, né? Claro. Mas é um filme baratérrimo, que eu estou falando, é um filme 4 atores numa casa, e todo num clima kafkiano. Que maravilha! Você já tinha um projeto antigo de adaptar Kafka, não tinha? Eu ia fazer, isso daí a primeira vez era com o Liu Goi, eu ia fazer um roteiro, eu escrevi um roteiro para o Liu Goi. Ai, que pena, o Liu Goi é fantástico, né? Um roteiro que era para o Liu Goi ser o protagonista, que era inspirado na obra de Kafka. E esse roteiro nasce um pouco disso, nasce um pouco desse roteiro do Liu Goi. Embora o roteiro do Liu Goi era ao contrário, o filme se passava todo dentro de um trem. Que legal. Era um trem do Kafka, assim, entendeu? Mas eu usei até algumas cenas, eu usei algumas coisas que eram desse roteiro escrito para o Liu Goi, que era desse projeto sobre o Kafka com o Liu Goi. Mas não é a mesma história, mudou bastante em relação à história propriamente dita. Mas é em cima do Kafka. Que maravilha. O Kafka, hoje em dia,
é o autor mais atual, né? Não seja um sonho, seja um pesadelo. Mas é o que nós vivemos, né, Guilherme? O cinema reproduz a realidade, né? Mesmo em forma de sonho, pesadelo. Esse está mais para pesadelo. Guilherme, a gente queria ir encerrando aqui, né, Rafael? Agradecer demais a sua presença. Nossa, além de tudo, você é hiper simpático. Eu não te conhecia assim, né? Maravilha conversar com você, uma delícia. Você é super alto astral. É fundamental ser assim para fazer cinema, né, Guilherme? Principalmente atualmente, né? Mas é engraçado, porque fazer cinema é uma coisa muito angustiada, é uma coisa muito difícil. É difícil escrever o roteiro, é difícil arrumar a grana para fazer o filme, é difícil fazer o filme. Depois é difícil lançar o filme. Editar também, produzir. É tudo muito angustiante, mas talvez, às vezes eu fico pensando, talvez o único real prazer em se fazer o filme é, de repente, eu estar falando desse filme 32 anos depois. Isso que é legal, que o teatro não tem essa força, né? Então, eu acho que acaba sendo isso, entendeu? Eu ainda estou falando desse filme 32, parece que nem mais é meu, sabe? Parece que é uma coisa que não é mais sua. E com os detalhes que você trouxe, assim, parece que você filmou ontem. Não é? Mas, ao mesmo tempo, tem também tudo aquilo que você... talvez porque essa angústia já tenha se desaparecido, entendeu? Eu acho que sim. Você só lembra as coisas engraçadas, você só lembra as partes divertidas. Exatamente. Uhum. E aí, Rafael? Queria agradecer, o papo foi ótimo. Eu que agradeço. Filme é ótimo, filmografia é ótima. E dá, assim, para quem ainda não viu, só assistiu o Dama de Cine Xangai, e deixar a recomendação dos outros filmes do Guilherme de Almeida Prado. Os outros filmes estão online, Rafael? Estão online, inclusive na SP Cine, tem filme no YouTube, porque é uma obra bem autoral, assim, para se ver em conjunto. Inclusive tem um universo do Guilherme de Almeida Prado. A Laila Van, ela aparece em vários filmes, a Laila Van, mas, né, no Aura Mágica, no Onde Andará Dulce Veiga, sempre tem essa menção, esses mesmos elementos, todos eles passam no mesmo universo, um universo compartilhado. Então é bem interessante ver tudo assim de uma vez só, de uma tacada só. É verdade. Viva o Guilherme de Almeida Prado! Obrigado. Tá bom, gente. Então, de repente, a gente convida você de novo para falar do seu novo filme, quando você tiver para filmar, não é nem lançar, mas sei lá, se você quiser falar sobre o roteiro também, ou falar sobre outros filmes. Perfeito. Tá bom, o Cinerama está de portas abertas. O duro é arrumar grana. Eu tinha jurado por Deus que nunca mais ia fazer um filme guerrilha. Mas a gente... Os novos tempos pedem filme guerrilha. Em todos os sentidos. No sentido da guerrilha mesmo. Em todos os sentidos. Entendeu? Mas, enfim, vamos lá. Mas tá bom, Guilherme. Tá bom. Obrigada novamente. A gente fica esperando notícias suas. Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Como é que sai daqui? E você lá embaixo, no sinalzinho do telefone... Já achei.